Ezequiel, capítulo 5. Você chega em Salmos, tem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, vem Jeremias, Lamentações, e aí vem Ezequiel. Quem tem dificuldade, primeiro auxiliar você a achar livro de Ezequiel. Nós pregávamos na quinta-feira no livro de Oséias. Você vai ver que se assemelha às histórias. As histórias têm o mesmo texto e o mesmo contexto, tudo pela rebeldia e falta de obediência do povo. A ira de Deus, quando é manifestada, já como está escrito em Romanos capítulo 1:18, que a ira de Deus é manifestada sobre todos aqueles que invertem a verdade de Deus em mentira. A ira de Deus não vai estar quando você tropeça. Você tropeçou, caiu em algum pecado, você pede perdão, Ele aceita, amém? Você tropeçou e você diz assim: pastor, tem chance para mim? Claro que tem. Enquanto há fôlego de vida, ainda há esperança. A gente sempre fala isso. Pode ser o pior pecador da face da terra que existe hoje em dia. Se ele chegar diante de Deus, se arrepender de todo o pecado que ele tem cometido, e de coração, há chance para ele ser salvo. Para quem melhor que Paulo, o maior homicida da Bíblia, o homem que matou vários cristãos a sangue frio, meu Deus. A Bíblia diz que quando ele acordava, o sangue já estava nos olhos dele, com desejo para matar cristão. Até então, quando ele ia em direção a Damasco para matar os cristãos, Jesus aparece para ele. Então, se teve chance e oportunidade para Paulo ser salvo, tem para todo mundo nessa terra. Porém, não é para todos, somente aqueles que creem. É ou não é? Por isso que a Bíblia mesmo fala: eu não rogo pelo mundo. Jesus falou: eu não rogo pelo mundo, eu rogo somente por aqueles que o Senhor me deu, aqueles que meu Pai me deu, e aqueles que Deus deu para ele, aqueles que creem. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Se você chegar para uma pessoa lá fora e perguntar se ela crê em Jesus, ela vai dizer o quê? Que crê. Isso significa que ela vai ser salva apenas por crer? Quando você crê, é mudança de pensamento, é mudança de vida, é mudança de caráter, é nova criatura, é uma nova pessoa. Quando eu falo que eu creio em Jesus, isso mostra pelas minhas atitudes. Eu não preciso pronunciar palavra nenhuma para mostrar para ninguém que eu creio em Jesus, amém? A não ser quando eu demonstro pelas minhas atitudes, pelo que eu faço. Muitas pessoas querem ganhar pessoas lá fora por falar, mas a primeira coisa que elas vão ver é o seu testemunho. A gente sempre fala isso. E o homem de Deus, ele é medido pelo testemunho dele. O homem de Deus, ele é reconhecido pelo caráter dele. Quando a gente sempre falou que Paulo pregava, Paulo não era homem de Deus dentro da igreja, ele era homem de Deus fora. Por isso que ele falava assim: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo fazia tudo o que Cristo fazia, não apenas dentro da igreja. Porque se Paulo fosse um péssimo exemplo, quem queria seguir Paulo? Não é? Paulo está falando para seguir ele, ser seguidor dele como ele é de Cristo. Mas Paulo é um péssimo exemplo? Não, Paulo dava um bom testemunho. Nós falávamos na quinta-feira, no livro de Oséias, a gente não precisa abrir não, a gente só vai passar por cima do que a gente pregou na quinta, sobre Oséias capítulo 5, que fala sobre a conversão insincera do povo. Uma conversão fictícia, uma conversão mentirosa, como acontece muito na igreja. Uma conversão que não foi realizada pelo coração. A gente sempre fala aqui que nós devemos muitas das vezes se arrepender do nosso arrependimento, que foi muito fictício, que foi muito ralo, que foi da boca para fora, quando lá fora nós não mostramos a Deus na nossa vida, meu Deus. E há muitas igrejas que estão perdendo membro por causa disso. Não é pela pregação da palavra. O pastor prega a palavra, mas o povo que está lá fora não vê resultado na vida dos membros, meu Deus. Se a pessoa não mudou, o que eu vou fazer lá dentro? Não é? Então quem me dera ficar no mundo. A mesma coisa. Os obreiros podem sentar também. Não tem diferença nenhuma. Quando o livro de Malaquias fala assim, e mais uma vez havereis a diferença, ou vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve,
a Deus, haveria diferença. Essa diferença tem que ser notória, meu Deus. As pessoas têm que notar dentro da gente o Cristo que a gente tanto prega. As pessoas vão procurar dentro da gente o Cristo que a gente anuncia. Mas pelas nossas decisões, pelas nossas atitudes, volta a frisar, falar todo mundo fala. Se você sair aqui agora na rua e encontrar um bêbado, até ele vai falar de Jesus. Eu não estou julgando o camarada por beber, mas é o modo que a sociedade implanta, é ou não é? Se você sai daí e vê um cara está todo drogado, ele está todo viciado, ele vai dizer que ele já foi para a igreja, ele vai dizer que ele já conheceu a Jesus, ele vai dizer que já falaram da palavra para ele, mas não se converteu. Falar todo mundo fala. É como se eu encontrar alguém na estrada e tentar evangelizar alguém, e a pessoa fala assim: não precisa falar, eu conheço a verdade. Conhece nada, meu Deus. Se conhecesse não estava no mundo. E Paulo muitas das vezes falou assim: olha, eu nunca vi nem no mundo tal atitude pecaminosa de pessoas que estão dentro da igreja. Isso não aconteceu nem no mundo. Isso mostra que o povo de dentro da igreja está sendo muito pior do que o mundano, meu Deus. Pior. Eu não estou igualando, não estou falando nem igual, eu estou falando pior. Foi feita uma pesquisa que o número de divórcio dentro da igreja é semelhante no mundo. A igreja está se assemelhando ao mundo, meu Deus. A igreja está se parecendo com o mundo, não está tendo mais diferença. A pessoa não está conseguindo mais ver uma igreja bíblica, uma igreja de Cristo, uma igreja cristocêntrica, uma igreja teologicamente falando parecida com Deus. O povo do mundo está vendo igrejas que em cima de escândalo está tirando de caminhão pessoas que eram para ser salvas, mas estão se perdendo pelo falso testemunho que está sendo dado dentro da igreja. Dentro da igreja você pode ver que os maiores índices de escândalo são o que acontece dentro da igreja. Dentro das igrejas, pastores traficantes, pastores adúlteros, pastora que manda matar marido, pastor que tem relação sexual com a obreira da sua própria igreja. Isso a gente vê na mídia. Os maiores escândalos estão acontecendo dentro das igrejas, e o povo está como se tivesse com os olhos fechados. Quando você compactua com a heresia que está sendo pregada na igreja, isso demonstra que você não é sincero, porque a Bíblia diz que é necessário que as heresias sejam pregadas para que se manifestam os sinceros. Tem que ser pregada heresia em algumas igrejas? Tem que ser, porque os sinceros vão se manifestar. Pera aí, eu estou no lugar errado. Não é essa igreja que é a igreja de Cristo. Então perna para quem te quer, sai mesmo. Se um dia começar a inverter o evangelho de Cristo pela heresia que é pregada em muitas igrejas, não permaneça aqui dentro, saia dessa igreja. Eu falo isso baseado na palavra de Deus. Ah, pastor, mas Deus conhece meu coração. O que a gente falou aí quinta-feira? Não adianta o povo achar que está dentro de uma igreja com um coração sincero, com um coração puro, e o pastor pregando mentira, pregando heresia, e o povo achando que vai ser salvo pelo seu coração. Você está muito enganado, porque a Bíblia mesmo fala que maior que todas as coisas, enganoso é o coração. Guardai-vos as saídas do coração, porque guardai-vos a saída do coração, porque é dele que procede as saídas da vida. Do coração procede as saídas da vida. A gente cansa de falar aqui, meu Deus, sobre a ira de Deus, sobre o furor de Deus. Não adianta você querer ouvir palavras adocicadas, palavras de amor, que Deus é amor, que Deus me aceita do jeito que eu sou. Mentira! Isso não está escrito na Bíblia. Quando ele diz: vinde a mim como estais, ele está falando na situação que você se encontra. Se você está contaminado pelo pecado, venha a ele como você está, porque aqui ele vai te lavar com o sabão do lavandeiro. Amém? Porque aqui ele vai jorrar água viva do trono. Você vai ser uma nova criatura, você vai ser uma nova pessoa. Não adianta sair do mundo contaminado pelo pecado, chegar na igreja e a sua vida continuar a mesma. Você vai se parecer com o mundo. Você vai ser apenas mais um religioso que está dentro de uma igreja, usando uma máscara, e ainda por cima no último dia sendo condenado ao fogo eterno pelos séculos dos séculos. Isso não sou eu que falo, é a palavra de Deus que fala. A gente temos que aprender a ser igreja, meu Deus.
Quando que a gente vai aprender a ser uma igreja de verdade? Quando a gente vai aprender a valorizar o Evangelho de Cristo? Porque tudo hoje na nossa vida é prioridade. E esquecemos daquele que morreu e deu a vida por amor a gente. Sim, por amor a gente, mas amor aos escolhidos. Se você se considera um escolhido, meu amigo, nunca negue aquele que nunca te negou. Amém? Nunca rejeite a pedra de esquina. Nunca rejeite o Cristo ressuscitado. Se Ele morreu por você, é motivo de você entregar a sua vida a Ele. Não pela metade, não 50%, não dividido. Casa dividida não subsiste. A Bíblia diz que não podemos servir a dois senhores. Ou você há de odiar um e amar o outro. Ou você ama Deus de todo o seu coração, meu amigo, ou esqueça, Ele não habita dentro de você. Deus não divide glória com... A Bíblia fala isso. Ou o meu santuário, ou a casa de Deus, o santuário de Deus, o templo de Deus é propício somente para Ele, ou esqueça, um pouquinho do mundo aqui dentro Ele não vai habitar não, um pouquinho. Eu estou falando de um pouquinho do mundo. Não vai habitar, porque aonde há trevas, a Bíblia diz, aonde há luz, o mal não resiste. Aonde há luz, as trevas não subsistirá. Se tem luz dentro de mim, meu amigo, não tem um pingo do mundo dentro de mim. Se o Espírito Santo realmente habita dentro de mim, como muitas pessoas falam que tem o Espírito Santo, mas negam com as suas próprias obras, né? Se realmente Ele está dentro de mim, eu não vou ter nem um pouquinho de contato com o mundo, eu não vou ter nem um resquício do mundo dentro de mim. O meu coração vai ser voltado para Ele. Falamos como John Wesley falou: ou usa-me ou mata-me. Eu falo para Deus: ou o Senhor me usa ou me mata de vez, porque eu sou imprestável nessa terra. Nem que me use como uma jumenta, nem que me use para ganhar uma alma, porque ganhando uma alma eu ganhei o mundo inteiro. Nem que eu tire uma alma das garras do diabo. Outrora estava com os pés resvalando ao inferno, meu Deus, e a gente, pela pregação do Evangelho, puxamos essa pessoa para o Evangelho de Cristo. Ela teve vida, mas Deus usou um jumento como eu, usou a jumenta de Balaão, usou uma jumenta como você, para pregar a palavra para aqueles que estavam se perdendo. Se você não tem liberdade para dar o seu coração a Cristo, Ele vai ter que usar outra pessoa. E saiba de uma coisa, como eu sempre falo e como está escrito na palavra de Deus: o sermão que você ouve, tanto a palavra desde o primeiro dia que eu estou pregando nessa igreja, essa palavra que é pregada, tanto ela vai ser para a sua salvação, também sua condenação. A palavra mesmo fala, o sermão vai te condenar. No último dia você vai ser condenado pelo que você ouve. Meu Deus, eu não sabia. Claro que sabia, você estava lá. Meu Deus, eu não lembro. Claro que lembra. Talvez a cabeça estava distante. Meu Deus, a oportunidade é agora. A Bíblia diz que certa vez Paulo estava pregando no terceiro andar de um prédio. Quando ele prega, tem um rapaz que estava sentado na janela. Ele dorme e ele cai lá de cima, cai no chão e morreu. Na hora da pregação, dormiu. Paulo desce até o terceiro, no térreo, né? Quando vai, ressuscita o menino de novo. Estava dormindo. Tem gente que morre na igreja, sabe por quê? Porque está dormindo na hora da pregação. Tem gente que o pastor está pregando, mas a cabeça está longe. E o dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja, ela não vai estar preparada com óleo. Ela não vai estar preparada com a botija de óleo, meu Deus. E ela vai querer entrar, ela vai bater na porta e Cristo vai falar: afasta de mim que eu não te conheço não. Não te conheço. O Evangelho é muito sério, ainda mais quando se baseia em salvação, meu amigo. Você não vai ser salvo de qualquer jeito. Se fosse assim, todo mundo seria salvo. Você acha que por você vir em um culto você vai ser salvo? Você acha que porque você está ouvindo essa palavra você vai ser salvo? Você acha que porque você está vindo a semana toda, veio quinta-feira, veio domingo, está desde o primeiro dia de igreja sem mácula, você acha que você vai ser salvo por isso? Engana-se a si mesmo. Salvação não vem por sentar numa cadeira e ver um pastor com o microfone na mão pregar, não. Salvação é mudança de vida, é frutos. É você mostrar Cristo na sua vida. É as pessoas verem você brilhando, a imagem de Cristo, meu Deus. É as pessoas poderem olhar dentro dos seus olhos e ver: realmente esse tem a imagem e semelhança de Cristo, aquele que ele tanto prega. Será que se as pessoas olhassem a fundo dentro dos seus olhos, elas viriam a glória de Deus na sua vida, pessoal?
Pastor, estou passando problema. Não importa o problema, não tem nada que se compare à glória que está preparado para todos aqueles que buscam a Deus. Isso a Bíblia mesmo fala. Não tem problema, não tem nada que se compare. Podemos estar morando debaixo de uma ponte, se temos a glória de Deus sobre a nossa vida, a Bíblia mesmo fala que aquele que bebe dessa água do nosso interior fluiriam rios de água viva aos sedentos. Quantas pessoas estão padecendo por falta de evangelho? Mesmo Isaías falou: como é que enviarão se não tem quem pregue? Como que pregarão se não foram enviados, meu Deus? Às vezes Deus retém uma pessoa para que ela não fale do amor dele, porque ela pode falar, mas ela vai tanto envergonhar ela como também a própria igreja de Cristo, pelo péssimo testemunho que ela está dando lá fora. Eu recebo diariamente, eu estou com a minha mão sobre a Bíblia, eu recebo quase que diariamente pessoas mandando mensagem, falando para mim assim: pastor, eu nunca vou botar os meus pés na sua igreja. Eu falei: como é que é? Lá na igreja tem pessoas que estão quase todo culto, mas aqui fora são péssimo testemunho, e eu não tiro razão da pessoa, porque é assim mesmo, é dessa forma e acabou. Mas eu digo para vocês, tanto vocês quanto elas vão ser condenados. Qualquer coisa que a gente fizer que resvalar o pé de uns pequeninos, a Bíblia diz assim: vamos ser condenados. Então, meu amigo, o evangelho não é aqui dentro, isso aqui é limitado. Para estar aqui dentro de uma igreja, até um pai de santo pode entrar aqui e acabou. Até um pai de santo pode entrar aqui e ouvir a palavra que a gente prega. Isso para ele é fictício, não vai mudar a vida dele. Mudança de evangelho é conversão sincera, não é conversão insincera como aconteceu no povo de Israel, que falavam para Deus: nós te demonstramos a ti, ó Deus, mas em cima do monte de Moabe se prostituíam com outros deuses. A ira de Deus caiu sobre esse povo. Imagina esse povo sendo detonado pela ira de Deus. A Bíblia mesmo fala que Deus afiava a espada sobre eles. Deus matava os pequeninos, matava as viúvas, matava os órfãos, matava os homens daquela terra. Tudo por causa do pecado, da desobediência. Como a gente sempre fala, o primeiro pecado de desobediência que ocorreu na história, que foi com Adão e Eva. E a história se repete todos os dias. Todos os dias. Desobediência é o pior pecado que existe na face da terra, da vida de um homem. Desobediência. Você pai, você mãe, pega o seu filho, ele foi mal na escola, você vai tentar ensinar de novo, né? Agora pega um filho desobediente para ver. Pega um filho que desobedece, você não vai dar a mesma atenção, mesmo carinho por aquele que tenta até, tá até errando, mas ele está tentando mudar, né? Infelizmente a igreja de Cristo é essa a realidade de hoje em dia. Eu recebo mensagem que chega a sangrar o meu coração. Sangrar. Eu falo para Deus: o que eu estou fazendo naquele altar, meu Deus? O que eu estou fazendo naquele altar? Cadê as vidas transformadas? Cadê a mudança de vida do teu povo? Será que eu estou brincando de evangelho, pessoal? Será que eu estou brincando? Será que saio da minha cidade? Será que às vezes tem noite que a gente não dorme, preocupado com o povo? A gente sai da nossa cidade, a gente chega aqui, fica o dia todo nesse escritório, de joelho nesse altar, com a cara no chão, pedindo: meu Deus, aviva a tua obra no meio dessa igreja. Cadê o avivamento no meio do povo, meu Deus? Se está tendo discórdia, se está tendo falácia, se não está tendo mudança de vida, o problema está no pastor, será? A igreja de Corinto era assim. Não adianta você sair aí fora e falar assim: vamos para a igreja sem mácula, é uma igreja bíblica, lá o pastor é bíblico, lá não tem escândalo. Não tem escândalo aqui, mas nos átrios de Deus, meu amigo, se você pudesse ver a podridão que é no meio do povo de Deus, você conseguiria enxergar o lado espiritual da coisa. É muito sério que você imagina, é Bíblia que eu estou falando aqui. Como é que vai ter um avivamento se nem um povo se esforça para isso? Como é que Deus vai fazer um avivamento na casa dele, na igreja dele? Como é que o fogo vai descer do céu na vida daqueles que querem para consumir o pecado, se o povo não se esforça para isso? O povo não quer Deus, o povo não quer Cristo, o povo não quer Espírito Santo, o povo não quer Bíblia, o
povo quer interesse próprio, o povo quer bênção, o povo quer aquilo que lhe apraz, e não adianta. Desde o primeiro dia em que Cristo estabelece a sua igreja, até o dia de hoje, até a primeira igreja que está sendo aberta hoje, numa esquina de uma cidade, numa esquina de uma rua, todas elas terão o seu povo com a mesma visão. Eu vou para a igreja porque eu quero que Deus me conceda uma vida próspera, eu vou para a igreja porque eu quero que Deus me conceda uma saúde, tanto na minha família, tanto na minha vida, que Deus me arrume um casamento. Tudo o povo quer na sua vida natural, e nunca houve aqueles que se dobraram o seu joelho diante do altar e falavam assim: ó Deus, dai-me as almas da cidade de Brusque, senão eu morro. Cadê aqueles que se preocupam com as almas, meu Deus? Cadê aqueles que saíram da sua casa falando assim: eu vou para o culto, mas eu vou absorver tudo que eu tenho lá para salvar uma alma que está perdida lá fora? Cadê? Cadê essas pessoas? O que se ouve falar? Estava no culto ontem? Não parece. Tá, fulano não estava na igreja ontem? Estava, parece. Infelizmente é assim. Ezequiel capítulo 5. Olha o que Deus fala. Todos acharam, gente? Tu, ó filho do homem, toma uma espada afiada e como navalha de barbeiro, a tomarás e a farás passar pela tua cabeça e pela tua barba. Tomarás uma balança de peso e repartirás o cabelo. Uma terça parte queimarás no meio da cidade, quando se cumprirem os dias do cerco. Tomarás outra terça parte e a ferirás com uma espada ao redor da cidade, e a outra terça parte espalharás ao vento. Desembainharei a minha espada atrás deles. Desta terça parte tomarás um pouco e os atarás nas abas da tua veste. Destes ainda tomarás alguns e os lançarás no meio do... aonde? No fogo. E os queimarás. Dali sairá um fogo contra toda a casa de Israel. Toda casa de Israel. O que é a casa de Israel? O que é a casa de Israel? A gente, a igreja. Essa igreja, essa é a casa de Israel, a nova Jerusalém, que outrora foi adornada. Cadê a igreja que foi adornada, gente? Deus fala para Ezequiel assim: Ezequiel, pega a navalha, Ezequiel, a navalha de um barbeiro. Você vai cortar o seu cabelo, você vai cortar a sua barba. Cortando o seu cabelo, presta atenção para você poder entender. Cortando o seu cabelo, Ezequiel, e a sua barba, você coloca dentro de um recipiente e pega uma balança e você vai medir por terça parte, ou seja, em três vezes. Você vai pegar um pouco dessa parte, você vai atear fogo. Você vai pegar outra parte e você vai afiar a sua espada contra ela no meio da cidade. E a outra parte você vai soltar os ventos. E o pouco, o Ezequiel, que sobrar nas suas vestes, quando ele corta o cabelo, cai um pouquinho de cabelo nas vestes dele, você pega um pouco, você joga no fogo, e outro pouco você retém para si. Pastor, o que Deus quer falar sobre isso? Naquele tempo, a Bíblia diz que pela lei no tempo, na lei mosaica, na lei de Moisés, todos os homens era proibido que cortassem as suas barbas, proibido. Eles não podiam cortar uma porção da barba. Não tinha homem sem barba, não existia naquele tempo. Isso só estava liberado para os profetas e sacerdotes. Ezequiel era um sacerdote. E quando o sacerdote aparecia com a barba cortada naquele tempo, simbolizava luto, simbolizava lamentação, simbolizava choro. Quando o povo via o sacerdote com a barba cortada, meu amigo, aí vinha coisa na vida deles. Aí vinha a ira de Deus, aí vinha o furor. Se o povo visse como se fosse hoje em dia, o pastor barbudo subisse o altar com a barba cortada, pode contar que vai vir coisa feia para o lado de vocês. A ira de Deus foi tão grande quanto aquele povo, mas tão grande,
que Deus usa esse simbolismo, essa parábola, usando Ezequiel: corta o seu cabelo, corta a sua barba, porque a minha ira, o meu furor se achegou sobre esse povo. Ou seja, consolação, lamentação, ira. Ezequiel juntava os seus cabelos cortados, dividiu em 3 partes. Uma terça parte picou, outra terça parte jogou ao vento, outra terça parte jogou ao fogo. Tudo isso representava a casa de Israel. Esse pouquinho de cabelo que ele falou assim: joga fora das cidades, ao redor da cidade, e corre sobre eles com a espada, estava representando o povo de Jerusalém, que seria morto à espada fora dos muros de Jerusalém. O povo que era jogado ao fogo, o povo que iria sofrer peste, iria sofrer fome, iria padecer doença. E o povo que era jogado ao vento, pastor, esse povo que era jogado ao vento era o povo que era colocado ao exílio, que era considerado como um povo excluído, um povo que não teria mais vida, estava sem direção, sem norte, sem rumo. E o pouco que sobrou nas suas vestes, aquele pouco, Deus manda ele separar. Sobrou um pouquinho de cabelo aqui, um pouco vai jogar no fogo e um pouco ele iria segurar, que seria o povo que iria ser lançado ao fogo, e o que sobrasse seria um pouco das pessoas que em Israel seriam salvas, poucas pessoas. A gente vai ver isso na Bíblia. Deus dividiu o povo. Por quê? Por que Deus fez isso? Por causa do pecado, por causa da desobediência, que é entre todos o pior pecado que existe na face da terra. Deus não vai te martirizar porque você tropeçou uma vez na vida, meu amigo, esqueça. Deus não vai te condenar ao inferno porque você pecou uma vez, e você se arrependeu, e você chorou, e você se lamentou. Não, essa é a natureza do homem. O homem é falho, é pecaminoso. O homem, desde a sua mocidade, desde o seu nascimento, desde o dia que o homem sai do ventre da mãe, ele já é considerado como um órgão pecaminoso. Alguém que peca desde a sua meninice até a sua velhice, não vai ter coisa boa no homem. Não existe nada de bom dentro da gente. Mas se Deus tiver que condenar a gente por isso, a gente já estaria no inferno há muito tempo, é ou não é? Há muito tempo. Agora, pela misericórdia dele, ele nos concedeu a graça que nós recebemos todos os dias, que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. A misericórdia dele está sobre mim, sobre você e sobre o pior homem da face dessa terra. Enquanto temos fôlego de vida, a misericórdia de Deus está sobre a nossa vida, está sobre mim, sobre você. A partir do momento que a gente desfalece, eu falei na quinta-feira uma coisa que realmente vai acontecer. Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão. Querem ir para o céu? Vou dar uma notícia boa para vocês. Todos que estão aqui, todos que estão no mundo inteiro, todos vão para o céu, sabia disso? É mesmo, pastor? A gente não vai para o inferno? Todos que estão aqui vão para o céu. Todos. Graças a Deus. Todos vão para o céu, sabe para quê? Para estar diante do tribunal de Deus, para ser julgado. Pastor, eu vou para o céu? Vai. Todo mundo vai ter um gostinho de poder ver como é que é o céu. Vamos estar ante o tribunal de Deus, e ali vamos ser julgados pelas nossas obras, pelo que nós estamos fazendo escondido, como eu sempre falo, que é o pior dos pecados, escondido, aonde a gente acha que ninguém está nos olhando, mas os olhos de Deus estão sobre a gente. Amém? Os olhos de Deus estão sobre o nosso pior pecado, quando achamos que estamos escondendo de tudo e de todos. Os olhos de Deus estão sobre a nossa vida, para depois, meu amigo, a gente receber a ira merecida, o furor merecido. Todos aqui vão poder experimentar um pouquinho do que é o reino dos céus. E o dia em que o homem compadecer ou parecer ante o tribunal de Deus, todos vão estar lá, mas uns vão subir para ser condenados em direção ao inferno, ou em direção ao Hades, ou em direção ao lago que arde com fogo e enxofre. Tudo vai depender da segunda volta de Cristo eminente, que está, a gente já consegue ver os sinais. Deus manda dividir todo esse povo através do sacerdote Ezequiel, porque o povo desobedeceu a Deus. Essa parábola, ela retrata, meu amigo,
a severidade com Deus para com o julgamento do povo. A severidade, vai ser severo o negócio. Horrenda coisa é cair na mão do Deus Todo-Poderoso. Horrenda coisa é, horrível coisa é. Vai ter gente que vai se lamentar, vai ter gente que vai gritar e vai falar: cai sobre nós, ó outeiros, cai sobre nós, ó monte. Vão tentar se esconder. A Bíblia diz que o mar dará os seus mortos. Não tem lugar para se esconder. Aonde você estiver, os olhos do Senhor vão estar sobre a sua vida. Por isso que Davi falava, e a gente cansa de falar quase todo culto: eu posso fazer a minha cama no Hades, no Sheol, e até ali o Senhor estará. Eu posso até os céus, e até ali a tua mão estará sobre a minha vida. Não tem aonde a gente se esconder da face de Deus. Todos estarão diante dele. Todos estarão e serão julgados pelos que estão fazendo. Todos, independente do que seja. Tanto pelo que você faz e tanto pelo que você retém. Mas eu digo uma coisa: igreja cristã vai muito além do que pensamos e imaginamos. Né? E o nosso tempo está dividido, e a nossa vida está dividida. Deus te fez para a glória dele, meu amigo. Deus não te fez para a glória sua, para a glória do seu trabalho, para a glória da sua família. Deus te fez para a glória dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Tudo que existe na face da terra. Deus criou o homem para glorificar a Deus nessa terra. Se o homem não glorifica, a Bíblia mesmo diz que se o homem não clamar, as pedras clamarão por si mesmo. Aqueles que têm fôlego, louve a Deus. Deus te fez para louvar ele. John Wesley falou certa vez: eu levanto 4 horas da manhã, porque eu não aceito que os pássaros louvem a Deus primeiro que eu. Dai-nos essa fé, Senhor. Dai-nos essa virtude de ter esse mesmo pensamento, de colocar o Senhor em primeiro lugar, primordial na nossa vida. A Deus toda a glória, seja a Ele dada toda a glória, todo o louvor, toda a majestade santa, o sacerdócio real. Onde está escrito na palavra de Deus que fomos chamados, meu amigo, para padecer por Ele, mesmo padecendo, mas a glória tem que ser dada para Ele, porque no meio do deserto nós estaremos passando, mas ao mesmo tempo glorificando a Deus. Sim ou não? Você passa problema quase diariamente, você passa problema quase todo dia. Se não é todo dia, você vai desistir por isso? Ei, gente, não tem nada que está comparado à glória que está por vir na nossa vida. Romanos 8,36, se não me engano, mesmo diz que não tem nada que nos separe do amor de Cristo, porque em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por meio daqueles que nos amou. Em todas as coisas. Pastor, eu não aguento mais não, vou desistir. Que evangelho você aprendeu, meu amigo? Que evangelho que você aprendeu? Se qualquer problema que você passar, você pensar em desistir, essa igreja estaria vazia, nem eu estaria aqui. Mas eu digo uma coisa para vocês: eu aprendi o evangelho de Cristo. Eu aprendi a louvar Ele no meio da adversidade, no meio do problema, porque é ali que Ele vai sustentar a minha fé. É ali no meio do problema que a mão dele vai estar estendida sobre a minha vida. É no deserto que Deus te coloca para provar a sua fé. Ele mesmo falou em Deuteronômio que no meio do deserto Ele deixa você passar fome, Ele deixa você passar escassez, para provar o que estava dentro do seu coração. É o que está dentro do nosso coração. Amém? Vamos continuar aqui. Versículo 5. O cabeçalho diz assim: as causas do cerco de Israel. Israel iria ser cercada. Deus primeiro deu a visão a Ezequiel para depois cercar Jerusalém com a ira dele. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Pus no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando o mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela, porque rejeitaram os meus juízos
e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque sois mais rebeldes do que as nações que estão aos vossos redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprindo os meus juízos, nem procedindo segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra ti, executarei juízo no meio de ti, à vista das nações farei contigo o que eu nunca fiz, e o que jamais farei, por causa de todas as tuas abominações. Portanto, os pais devorarão seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão seus pais. Executarei em ti juízo, e tudo o que restar de ti espalharei a todos os. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, pois que profanastes o meu santuário com todas as tuas coisas detestáveis e com todas as tuas abominações, eu retirarei sem piedade os olhos de ti e não te pouparei. Uma terça parte de ti morrerá de peste e será consumida de fome no meio de ti. Outra terça parte cairá a espada em redor de ti, e a outra terça parte espalharei e todos os ventos, e desembainharei a espada atrás dela. Assim se cumprirá o quê? Olha o que ele fala aqui: assim se cumprirá a minha, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo. Olha para cá um minutinho, eu não vou nem terminar de ler aqui agora. Deus sentiu prazer por isso. Deus sentiu prazer, meu Deus, por ter queimado o povo vivo, por ter ido atrás com a sua espada desembainhada, meu Pai, atrás do seu povo. Deus falou assim: vocês, ó casa de Israel, o povo de Jerusalém, como é que pode? Nem no meio de outras nações o povo está praticando tal abominação como está acontecendo no meio de vocês. Nem no mundo. Dessa maneira eu vou praticar juízo diante de vocês. Vocês vão padecer a minha ira, o meu furor, e através de tudo isso eu serei consolado. A minha alma vai satisfazer toda essa ira sobre vocês. Deus se ri quando o seu povo está sofrendo condenação por justa causa. A Bíblia não diz que ele chora, ele se consola. É como se fosse assim: missão cumprida. Prega sobre amor, vai. Fala aqui que Deus ama todo mundo. Fala aqui que Deus aceita como você é. Fala no altar que Deus aceita com seu pecado de estimação, quando a palavra mostra uma realidade nua e crua, que todos aqueles que cometem pecado diante dos olhos de Deus sofrerão condenação justa. A esse tal a sua condenação é justa. Isso não sou eu que estou falando, meu Deus, é a palavra de Deus, é a palavra que está falando. Olha como é sério o Evangelho de Cristo. Olha o que acontece com aqueles que deixam um santuário de Deus. Deus satisfez o coração, o desejo do coração dele. Deus se satisfez, se consolou. A Bíblia diz que no último dia, todo pecador que ser lançado no inferno, Deus do seu santuário vai rir. Está aí o que vocês queriam. Está aí o que vocês mereciam, ó casa de Israel. Está aí o que vocês precisavam. Há quanto tempo eu coloquei profeta, eu coloquei os meus estatutos, os meus juízos, os meus preceitos na casa de Israel. Foi estabelecido um novo concerto, uma nova aliança, mas o povo rejeitou, fazendo com que o seu coração maligno cumprisse toda a sua vontade, estabelecesse o seu próprio concerto. A ira de Deus caiu sobre aquele povo. Mas o povo quer fazer conforme o que eles querem. Que essa palavra crave no seu coração como uma espada de dois gumes, meu amigo, para você sair daqui e, se possível, você nem conseguir dormir essa noite. Que você nem consiga dormir essa noite, nem durma.
para que o dia de Cristo seja cravado nos seus olhos, para que você chore, se lamente pelo seu pecado, para que você, quando for dormir, Deus mostre para você a sua podridão, a podridão do seu pecado, que você tanto esconde diante dos olhos dele, achando que esconde, mas está diante dos olhos dele, e que você se lamente, joelho no chão, levantai-vos os vossos joelhos calejados, as suas mãos cansadas, ó povo de Israel. Temos que fazer isso todo dia da nossa vida, meu Deus. Quando é que a gente vai aprender essa igreja? Quando é que a gente vai aprender a realmente honrar com a palavra de Deus? Quando a gente olha que não é do nosso jeito, é do jeito que Deus estabeleceu dentro da sua igreja. Estão profanando o santuário, estão profanando o templo, estão profanando a casa de Israel. É como a gente pregou esse tempo atrás em Ezequiel capítulo 6, se eu não me engano, eu não lembro muito bem, ou Jeremias, acho que é Ezequiel 6, sobre as prevaricações do santuário. Deus fala para Ezequiel: fura a parede, Ezequiel, olha as abominações que eles estão fazendo diante dos meus olhos. Agora olha para a porta virada onde está colocadas as estátuas do ciúme de Deus. Olha o que eles estão fazendo. Me tiraram o Ezequiel do meu santuário, me tiraram o Ezequiel da minha casa, a qual aquela eu chamei pelo meu nome. Aquele povo que eu chamei, que eu adornei, que eu fiz como a galinha junta os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas em nenhum momento eles queriam. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os profetas. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como se ajunta o pintinho, mas vocês não quiseram. Olha o amor de Deus aí, meu Deus. Olha, gratificante, como é gratificante a gente ver que Deus insiste no seu povo, quando a gente vê que a maldade está dentro do nosso coração, quando a gente vê que o problema está dentro da gente, e não que Deus é um Deus mau. Não mostra isso na palavra, mostra que o homem é depravado diariamente, desde o dia do seu nascimento. Todos os dias nós vamos vomitar pecado, todos os dias os nossos passos serão em direção à iniquidade, todos os dias os nossos olhos se virão à iniquidade, todos os dias. Por isso que eu digo que nós temos que matar o que está dentro da gente. Mata o seu maligno coração, viva uma vida santa com Deus, se santifique se possível, para que o seu corpo, sua carne não prevaleça diante do seu espírito, porque nós somos tentados e engodados pelo que está dentro do nosso coração. Amém? Quem que fez tudo isso? Deus falou assim: eu jurei na minha ira, os meus olhos eu não porei sobre vocês, eu não perdoarei mais. Pastor, como assim aquele povo não teve mais perdão? O povo não queria saber de Deus, mesmo vendo a glória dele, mesmo assim rejeitaram a Deus. Rejeitaram. Estamos fazendo a mesma coisa. Rejeitamos a Deus pelo nosso pecado de estimação. Paramos aonde? 13? 11? Qual que é aí, pessoal? 13. Tá, vamos ler isso. Vamos então o 13. Assim se cumprirá a minha, e satisfarei neles o meu furor, e me consolarei. Saberão que eu, o Senhor, falei no meu zelo. Que quando Deus estava falando, Ele estava zelando pelo povo de Israel. Quando cumprir neles o meu furor, por-te-ei em desolação e por objeto de opróbrio, que é objeto de vergonha, entre as nações que estão ao redor de ti. À vista de todos os que passarem, assim será objeto de opróbrio, e ludíbrio, e de escarmento, e espanto às nações que estão ao redor de ti, quando eu executar em ti juízo com ira, indignação, em furiosos castigos. Eu, o Senhor, falei. Quando eu despedir a maligna flecha da fome contra eles, flecha destruidoras, que eu enviarei para vós destruir, então aumentarei a fome sobre vós, e vos tirarei o sustento de pão, enviarei sobre vós a fome, e bestas feras que te desfilharão, e peste e o sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor,
Quem falou? Olha o versículo 10 rapidinho, só para a gente voltar aqui. 5:10. Portanto, os pais devorarão a seus filhos no meio de ti, e os filhos devorarão aos seus. Sabe o que está falando aí? Canibalismo. No tempo de Moisés, quando a ira de Deus caía sobre o povo, era demonstrado em forma de canibalismo. Os pais devoravam, comiam os seus filhos vivos. Os filhos comiam os seus pais vivos. Olha o grau da ira de Deus sobre aquele povo por desobediência. Deus permitia, meu Deus, que os seus próprios pais comiam os seus próprios filhos vivos. Misericórdia, é ou não é? Por causa da desobediência. Tem coisa pior que isso? Vai ter o dia em que a igreja ser julgada diante do tribunal de Deus. O dia em que a igreja ser condenada diante do tribunal de Deus, nem o pai fazendo canibalismo com o seu filho vai ser tão horrível. O povo sendo lançado no Hades, chorando amargamente de dia e de noite, onde o verme come e não morre. Como eu queria que Deus mostrasse um pouquinho do inferno para você. Como eu queria que Deus abrisse os seus olhos por eu não digo nem um minuto, um segundo, um estralar de dedo, só para você ver o que é o inferno. Você estaria aqui todo dia, você entraria aqui de joelho, você permaneceria de joelho, se lamentando, chorando para que Deus tenha misericórdia da sua alma. O problema é que o povo não vê, o problema é que o povo não crê. Por isso que vivem uma vida assim. Mas nós pregamos e mostramos. Sabe qual vai ser o dia que o povo vai crer? O dia que for condenado aí para o inferno. Aí eles vão crer, mas quando tiver lá já é tarde. Ninguém pode passar de lá para cá e daqui para lá, porque entre o céu e o inferno existe um grande abismo. Amém? Entenderam a palavra, pessoal? Não tem como não entender, né? Está mastigada. Está mastigada, meu Deus. Olha para a igreja, olha a realidade da igreja hoje. Olha para o lado hoje. Quem que quer ouvir uma palavra dessa? Não, o povo quer ouvir o quê? Meu Deus, eu estou tão endividado. Irmão, não se preocupa. Dê os seus 10% e assim Deus irá cumprir a promessa na sua vida, como está escrito, que Ele abriria a janela dos céus e derramaria a bênção tal, que dela venha maior abastança. É isso que o povo quer ouvir. É isso que o povo precisa ouvir, para o seu ego encher, meu Deus. Ninguém quer ouvir uma palavra de ira, ninguém quer ver a realidade, ninguém. Eu sei que tem gente que vai sair daqui e vai falar mal de mim. Pode falar à vontade, mas cuidado. Eu quero que você me prove. Me prove na Bíblia que eu estou errado. Eu estou pregando o que está escrito. Agora imagina o que aconteceu. Amém? Entenderam? Vamos ficar de pé, hein?